sabe? Existe uma promessa feita há mais de 2000 anos que, bem, parece um verdadeiro quebra-cabeça. A ideia de encontrar paz justamente no meio das aflições. Vamos tentar entender isso juntos? E a grande pergunta é essa, né? Como é possível que na mesma frase alguém garanta que a vida vai ter problemas e ao mesmo tempo ofereça paz? Parece uma contradição e é uma que toca fundo na nossa experiência de vida. Tá aqui a frase completa, como foi registrada no Evangelho de João. É interessante pensar que ela foi dita um pouco antes de uma crise imensa. Então é justamente essa tensão entre a certeza da aflição e a ordem para ter coragem que a gente vai explorar agora. Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira peça é a palavra paz. A grande pista aqui é que talvez ela não signifique aquilo que a gente costuma pensar. E esse é o ponto-chave. A promessa nunca foi de uma vida blindada, sem problemas. A ideia não é evitar a tempestade, mas sim encontrar um tipo totalmente diferente de calma bem no olho do furacão. E olha só que interessante esse contraste. A paz que o mundo oferece geralmente depende de as coisas estarem bem, sem conflitos, sem problemas. Aí sim, tem paz. Mas a paz da qual estamos falando é outra coisa. É uma força que vem de dentro, uma coragem que não só existe junto com o caos, mas que se manifesta justamente por causa dele. E a chave para entender isso está na expressão bom ânimo. No grego original, a palavra é tarsete. E isso não é um conselho para ser otimista, não. É quase uma ordem. Um comando para ter coragem, para ser ousado, para ter confiança. É uma atitude, sabe? Algo ativo, não só um sentimento. E isso muda tudo. Porque e se essa promessa for menos sobre um abraço de consolo e mais sobre uma estratégia de vida, uma ferramenta prática para a gente conseguir navegar pelas dificuldades que a gente sabe vão aparecer? O que nos leva para a segunda parte da promessa. Ok, então a gente entendeu que paz pode ser coragem. Mas o que significa exatamente vencer o mundo? Como é essa vitória na prática? Então a vitória aqui não é uma fuga, é uma transformação. É a ideia de que as dificuldades, as tribulações, na verdade podem ter um propósito. Elas deixam de ser só obstáculos e se tornam outra coisa. Eventos que ganham um novo significado. E essa transformação acontece mais ou menos assim. As aflições acabam funcionando como uma espécie de forja. Elas vão moldando o nosso caráter, nos forçam a crescer espiritualmente e, por mais estranho que pareça, podem nos levar a uma conexão mais profunda. E essa ideia não é nem um pouco nova. Esse trecho do Salmo 119, escrito milênios atrás, já falava exatamente sobre isso, sobre encontrar aprendizado na aflição. É, o sofrimento como um professor, por mais paradoxal que isso soe. Certo. Agora vamos trazer tudo isso para o nosso campo de batalha do dia a dia. A nossa mente, nossas emoções. Como é que essa vitória acontece por dentro? Porque vamos ser honestos, as aflições de antigamente continuam por aí. Mas, hoje, para muita gente, elas aparecem de um jeito mais interno, mais silencioso. É a ansiedade que paralisa, a dor de uma perda, o medo do que vem pela frente, a incerteza de tudo. São essas as aflições modernas, e é exatamente aí que essa promessa de uma vitória interior é posta à prova. E a ferramenta para essa vitória seria a fé. Mas não uma fé como um pensamento positivo, sabe? É mais como uma confiança fundamental que muda a nossa forma de responder ao que acontece. A vitória de verdade não é mudar o que está lá fora, mas fortalecer quem a gente é por dentro. Então o ponto crucial é este: a coragem não vem da garantia de que não vai ter luta. Pelo contrário, a coragem vem da confiança no resultado final, mesmo que a gente esteja no meio da batalha. É como se a vitória já tivesse sido declarada, e viver sabendo disso muda completamente o jogo. E tudo isso nos leva a uma conclusão, eu diria, inevitável. Uma reflexão sobre a emoção que talvez mais nos controle, o medo. A lógica é bem direta. Se alguém vive a partir desse lugar de vitória interna, de uma paz que não depende do que acontece fora, o poder que o medo tem sobre nós, ele quebra. O medo pode até aparecer, mas ele não manda mais. E a gente termina com essa pergunta no ar. Se a promessa é que o mundo, com toda a sua incerteza, suas perdas, suas dores, já foi vencido num nível fundamental, a questão que fica ecoando não é se a gente consegue ter coragem, mas o que de fato ainda justifica o nosso medo.